Queridos irmãos e irmãs, celebrar a festa de Santa Marta é celebrar a festa de toda mulher, de toda senhora, de toda esposa, de toda dona de casa, de toda doméstica que acolhe bem. Nós podemos, e as domésticas podem, invocar e pedir a poderosa intercessão de Santa Marta. Mas para isso é preciso ter a fé e a solicitude que ela teve em acolher bem. Vejam, e acolher bem não qualquer hóspede, mas acolher bem a Jesus Cristo. Muitos hoje, com todos os dados, com os livros das Sagradas Escrituras, podem até ignorar e perguntar, mas padre, quem não vai acolher bem Jesus Cristo? Mas tem milhares e milhares de pessoas que são indiferentes, que são pagãs, que são frias e que não acreditam em Jesus. E por isso não vão acolher bem Jesus. Na época de Jesus, os dois discípulos, ou seja, João e Tiago, os irmãos, quando presenciaram que um povoado não recebeu bem a Jesus, o que eles pediram a Jesus? Mestre, queres que oremos aos céus para chover fogo e enxofre sobre esse povoado e exterminar todos? Porque não acolheu bem Jesus. O próprio Jesus lamentou quando voltou para a sua terra geográfica, Nazaré. Só pôde fazer lá alguns milagres. Queria fazer mais, mas eles não tinham fé em Jesus. Começaram a comentar, começaram a dar desculpas racionais. Mas de onde vem ele? Por que ele fala assim? Está falando bonito, está inteligente, mas nós não conhecemos ele. Era o filho do carpinteiro, andava aqui conosco. E relativizaram, ou seja, menosprezaram Jesus, não deram atenção. E vejam que a família de Lázaro, lá em Betânia, foi uma das pouquíssimas famílias relatadas nos evangelhos que Jesus ia, que Jesus frequentava, que Jesus se sentia à vontade a tal ponto de dar um carão na dona da casa. Marta, Marta, tu te agitas com muitas coisas. Uma coisa só é importante e a tua irmã Maria escolheu a mais importante, de me escutar, de me ouvir. Tal intimidade, tal abertura e amizade ele tinha com os três irmãos, que os comentadores chamam de amigos de Jesus. Vejam, amigos de Jesus. E aqui ela mostra para todos os leigos batizados e cristãos, portanto todos nós, como deve se comportar um amigo de Jesus. Eu dizia às irmãs hoje na missa no convento das 10 horas da manhã que Marta poderia muito bem ter ficado na arrogância da sua dor. Porque elas, Marta e Maria, mandaram logo antes do irmão morrer. O irmão estava doente, gravemente, e foi 4 dias que Jesus recebeu essa notícia. Olha, o teu amigo Lázaro está gravemente enfermo. E Jesus diz o quê? Lázaro vai morrer. E a morte dele vai servir para a glória de Deus. Jesus não é futurólogo, mas Jesus é o dono do tempo. Ele sabe de tudo. Do passado, do presente e do futuro. Vejam. Mas, diante das nossas perdas, diante dos nossos desesperos,
em histeria, diante da dor e do sofrimento, vem logo o quê? O instinto de sobrevivência. E nesse momento que a gente necessita, e ela não necessitou de uma ambulância, ela não necessitou de uma maca, ela não necessitou de um enfermeiro ou um médico. Ela necessitou daquele que ela hoje professa que pode fazer tudo o impossível até ressuscitar. Porque, vejam, assim que ela recebeu a notícia que Jesus vinha na estrada, ela corre. Ela corre. Ela não ficou na arrogância. Ah, ele não veio a tempo, agora meu irmão está enterrado. Não é assim, não é? Qualquer um de nós poderíamos fazer isso. Porque no tempo da dor, veja, e no tempo do instinto, nós nos tornamos cada vez mais egoístas, individualistas, irascivos. E nessa situação, estranhamos qualquer pessoa. De graça as pessoas estão estranhando a Deus. Imagine quando Deus não atende. Né? Quantas reclamações daqueles que dizem que tem fé, que ama a Deus, basta pedir uma coisa e Deus demore. Para ver. Arrota na cara de Deus, né? Xinga Deus, diz que não ama, e assim as nossas orações não são orações mais. Não é? É de fato um arrotar na cara de Deus, o vomitar tudo que de fato a gente entendia de Deus, como Deus fosse o nosso empregado, o nosso servo. No momento que a gente precisa, ele tem que servir. Vejam. Mas Marta não teve esse comportamento. Marta é o modelo de fé, que ela imediatamente vai ao encontro de Jesus na estrada. Não é? Ela que está abatida, ela que está aquebrantada pela perda do irmão. E parece que Lázaro era o irmão mais velho. E era aquele que mantinha a casa. Aquele que sustentava o lar. Então, além de perder o irmão amado, ela perde o sustento, a sobrevivência. Está mergulhada mesmo. Tanto ela quanto Maria. Mas Maria fica sentada. Parece que é próprio de Maria ficar sentada, né? Maria fica sentada aos pés de Jesus e fica sentada. E Marta é aquela solícita, aquela serva, aquela que faz de tudo para agradar o Senhor. Tanto é que na vontade de agradar o Senhor, ela reclama com o Senhor também. Senhor, tu não te importas que Maria fique aí? O serviço está atrasado, ela está aí batendo papo contigo e eu sozinho aqui. Por quê? Porque quando Jesus não ia sozinho. Ia um encontro com eles, 12. Com 12, né? Tinha as mulheres que também andavam. Volta 50 pessoas ou mais. Jesus não andava apenas com os 12. E tinha sempre aqueles que ficavam de longe se achegando, né? Querendo fazer parte do grupo de Jesus. Então Jesus andava sempre com uma pequena multidão. Um pequeno mutirão de 50 a 100 pessoas que seguia Jesus para onde ele ia. Fora, não é? Os necessitados de doença, endemoniados, de todo tipo. Vejam. Por isso que a expressão dos evangelistas, seja Mateus, Marcos e Lucas, é justamente esta. As multidões seguiam a Jesus. Para um povoado, não é? Entre no engenho aqui, São Brás, não é? Com 100 pessoas. Vão dizer o quê? É uma multidão que vem ali. Essa é a lógica. Né? Olha que multidão vem ali. Era essa a expressão. E é interessante que no caminho se estabelece um diálogo entre Marta e Jesus. Perceberam? Marta diz: quando Marta soube que Jesus tinha chegado, ela foi ao encontro.
Maria ficou sentada. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, é uma profissão de fé. Sabe que Jesus tem o poder de curá-lo, libertá-lo. Mas ela não sabia que Jesus tinha o poder de ressuscitar. Mas por quê? A fé dela era pouco? Não. Porque os judeus não entendiam a possibilidade do reavivamento do corpo depois de 3 dias. Eles só acreditavam que o corpo tinha condição de voltar à vida durante 3 dias depois. Tanto é que quando Jesus disse, abre o túmulo, disseram o quê? Senhor, já cheira mal. O corpo já estava se decompondo. Veja, já cheira mal, Senhor. E é interessante que Jesus diz o quê? Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Veja, ela diz. Depois Jesus responde, teu irmão ressuscitará. Aí Marta diz o que ela aprendeu. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia, mas agora não. Não há possibilidade agora. Só, né, na volta definitiva. E então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que devia vir ao mundo. Vamos lá. Jesus diz, eu sou. Jesus está dizendo a Marta diretamente que ele é Deus. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor da vida e da morte. A primeira coisa. Não é? E segunda coisa, ele está falando aqui para a terra e para os céus. Quem crê em mim pode ter vida longa aqui. E quem crê em mim não morre. Porque a morte é uma passagem para a verdadeira vida. Terá eternamente nos céus. Esses dois sentidos tem a palavra de Jesus. Quem crê viverá eternamente. Porque ele diz, não morrerá jamais. Ora, ele ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu. Então Jesus não estava falando apenas para este mundo. Porque se Jesus ressuscitasse para este mundo, não morria mais. Superava Matusalém, de 930 anos. Veja. Mas até Matusalém morreu. Não é? Morreu. Então ele está falando apenas para esta vida. Ele está falando não também para outra vida. E para nós não existe isso, outra vida. Isso é para o Espírito. Ele está falando da vida eterna. Para nós existe uma única vida. Uma única vida. Não é? Que começa em Deus e volta para Deus, a nossa vida. É cíclica. Sai de Deus e volta para Deus, para os que crerem. E Marta, na pergunta de Jesus, Marta dá a resposta de fé que Pedro deu. Percebe? A mesma resposta que Pedro deu, quando Jesus pergunta, que dizem os homens ser o filho do homem? Pedro disse, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. E Marta disse também. Né? Aquela que bebe por primeiro da fonte apostólica. Aquela que guarda e proclama esta fé que Pedro proclamou. Não é? No mesmo espírito, porque Jesus lá com Pedro disse, não foi a carne, Pedro, foi o Espírito Santo que está em ti. Também pela transmissão da fé, esse mesmo Espírito coloca em nossos corações a certeza da fé que ele colocou no coração dos apóstolos. Quem dá a unidade da nossa fé e da igreja é o Espírito Santo. Por isso que Jesus, ao voltar, ele disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Paráclito. Mas não para causar desordem,
bagunça. Veja, histeria. Tem gente que grita, pula, dança, dá salto ao sol, diz que é o Espírito Santo. Fica com histeria, parece dançando macumba e diz que é o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem dar a unidade, a comunhão, vem nos colocar no coração de Jesus para termos a única fé, que é a fé que vem dos apóstolos, a unidade. Tem gente que diz que tem o Espírito Santo, mas aonde está, forma um balaio de gato. Tem o Espírito Santo, aonde não dá, bagunça o coreto. Tem o Espírito Santo que é sinal apenas de divisão. E a gente esquece que quem é o divisor? Os latinos chamam de diabolos, aquele que divide. Quem tem Espírito Santo só une. Quem tem Espírito Santo faz comunhão. Quem tem Espírito Santo gera reconciliação. Que Marta hoje interceda por nós. Que Marta hoje, a sua compreensão seja nossa também. Ia me passar despercebido. Marta também confessa que Jesus é o único intercessor diante do Pai. Precisa entender essa doutrina e, veja, interpretar bem. Eu sei, diz Marta, que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Diante de Deus, o único intercessor na hierarquia. Isso é lógico, né? Não precisa estudar muito para interpretar isso. Não sei porque os outros cristãos, eles, lêem isso aqui e não sabem interpretar. Pelo amor de Deus, é muita burrice. Veja, porque se existe na hierarquia as três pessoas em um só Deus, veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diante do Pai, quem está é o Filho, que mandou para nos salvar, certo? Mais abaixo, na hierarquia, nós. Agora, se os outros cristãos não têm hierarquia, então o problema é deles. Mas nós temos hierarquia. Nós temos uma corte celeste. Veja, nós temos 9 hierarquias de anjos. 9 hierarquias. Existe o anjo, que são os anjos da guarda, que cada um de nós temos. Existe o segundo degrau, os arcanjos. Vejam, os arcanjos estão no segundo degrau. Os arcanjos. Depois nós temos, os querubins, os serafins, as dominações, as potestades, os tronos, os principados. Nós temos toda a hierarquia. Só de anjos são 9. Minha gente. Depois nós temos a comunhão dos santos. Os santos e santas. São Gonçalo está no céu, intercedendo também. E dele ninguém tira essa dignidade diante de Deus, diante da Santíssima Trindade. E no topo, depois da Santíssima Trindade, quem está? Nossa Senhora. Então nós temos, agora, diante do Pai, quem é? Jesus. Depois, Nossa Senhora, vem os santos e santas e os anjos, vejam. Por isso que a nossa doutrina dogmática ensina o quê? Nós pedimos a Nossa Senhora e Nossa Senhora pede a quem? Ao seu Filho Jesus. Ela não pede a Deus. Vejam a sabedoria. Pede ao seu Filho Jesus para pedir a Deus. Aí o soberbo, o medonho, o danado diz, mas eu não posso ir diretamente a Jesus. Pode o quê, pecador? Procura teu lugar. Não é? Se na ordem da graça, Deus, na sua infinita sabedoria, quis assim, quem sou eu para questionar? Ou na minha soberba, na minha pequenez, querer já irromper isso? Então, estão sendo desobedientes, estão sendo rebeldes, estão sendo revolucionários, que até bagunçar, não é, a hierarquia, a estrutura que Deus fez para nos salvar. É preciso entender bem as Sagradas Escrituras para a gente não se perder, porque ela pode salvar, mas ela pode condenar. O apóstolo Paulo diz assim, o corpo de Cristo que comungas pode te servir para a salvação ou para a tua condenação. Como tu compreendes e como tu comungas.
cuidado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.